Vocês vão me olhar aqui e tenho certeza de que eu estou sempre sorrindo. Para nós é uma alegria, hoje é sábado, é um dia onde nós nos desligamos das atividades corriqueiras. Todo dia nós temos o nosso culto devocional, nós temos nossa comunhão com Deus e temos as atividades do dia a dia, né? Essas atividades, conforme foi mencionado aí na lição da Escola Sabatina, essas atividades não é algo separado do nosso relacionamento com Deus, porque tudo que nós fazemos está relacionado com Deus. Nossa honestidade no trabalho, nossa forma de trabalhar, nossa forma de tratar os outros, tudo isso está relacionado a nós, ao nosso relacionamento com Deus. Mas no sábado é como se fosse uma festa, né? É como se fosse, não, é uma festa, né? E pelo que eu entendo, esse sábado aqui é uma festa maior, onde está unindo aqui todo o distrito para essa celebração de estarmos próximos uns dos outros e adorando a Deus de forma conjunta, né? Todo sábado estamos nas nossas igrejas, mas esse sábado em especial estamos em conjunto. Meus queridos, quem aqui gosta de história? Às vezes a gente gosta de história sem aquelas histórias que nossas avós contavam pra gente, né? Agora existe aquela história que tem nomes e datas, e que às vezes quando a gente está na sala de aula não é a disciplina assim mais agradável, né? Você fica com medo das provas, porque tem as datas, tem os nomes, tem aquelas ideias que surgiram tal, e às vezes nem sempre a gente memoriza tudo aquilo. Mas a história é importante, né? Se nós olharmos a Bíblia é um livro de histórias. Aqui tem profecias, tem doutrinas, e tudo isso é contado por intermédio de uma história, né? Então hoje aqui agora nessa manhã nós vamos contar um pouco de história. E nesse primeiro momento aqui nós temos 2.500 anos de história e nós temos 25 minutos para contar. Então vamos lá para a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro no capítulo... Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Eu já tenho aqui o PowerPoint. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Pode colocar só esse lado aqui? Eu venho ali da Faculdade Adventista da Bahia, que essa semana oficialmente passa a adotar um novo nome, tá? Que é o UniAN, Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste. E a escola tem crescido. Deus usa diferentes maneiras, diferentes instrumentos que Ele usa para a pregação do Evangelho. E um deles é a igreja local. Vocês, no estudo bíblico, nos pequenos grupos, nas atividades que vocês fazem, no hall de amigos que vocês têm. Outros são os hospitais, onde muitas pessoas que ali chegam doentes e saem curados, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Outros são nossas casas publicadoras, que saem publicando e distribuindo material aí para os comportores, de forma gratuita também, por intermédio da igreja, para várias pessoas. E um outro instrumento que Deus usa também é a educação. E eu gostaria que vocês, nas orações de vocês, orassem bastante pela igreja como um todo, pelas nossas casas publicadoras, pelos nossos hospitais, pelas nossas escolas, pelas nossas igrejas, tanto a igreja onde você frequenta, o distrito, a associação, igrejas também fora do nosso país, né, espalhada pelo mundo, para que Deus possa usar todos esses instrumentos para a pregação do Evangelho. Então hoje nós vamos falar um pouco de história. Pode passar o próximo slide? Já está aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a versículo 21. O que é que diz aí? E temos ainda muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos algumas coisas importantes aqui. Primeiro,
Pedro está falando que ele conheceu Jesus, nos versos anteriores. E Pedro diz, olha, o que eu estou falando para vocês é de alguém que eu conheci. Eu toquei em Jesus. Eu estive com ele. Eu sentei com ele e comemos juntos. E nós oramos juntos. E nós andamos juntos. Então eu não estou falando para vocês de alguém que eu não conheço. Estou falando de alguém que eu conheço. Mas, Pedro também diz, e além disso, nós temos algo até mais forte. Porque mesmo se eu não tivesse visto Jesus, eu estaria falando de vocês de algo que a profecia fala. Então Pedro chama a atenção aqui para os profetas, para a palavra da profecia, a importância disso, de nós como povo de Deus estarmos atentos à profecia. E Pedro diz, essa profecia nunca foi invenção humana, ela foi dada pelo Espírito Santo, portanto, ela tem poder na nossa vida, ela tem que mudar a nossa vida. Ela tem que ser algo que nós vamos estudar e elas vão fazer diferença na nossa vida, porque é o próprio Deus quem nos deu essas profecias. Então Pedro chama a atenção aqui do povo de Deus para estar atento às profecias. Pode passar o próximo slide? Pode passar? Nós vamos para o livro de Daniel. Não precisamos abrir agora por questão de tempo, mas vocês podem tomar nota aí, depois se vocês tiverem tempo, leiam todos esses textos devagar. Nós vamos aqui mencionar de forma rápida, por causa do nosso tempo, mas tome tempo para estudar mais isso. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar a algum irmão, alguma irmã da igreja, que eles vão ter prazer em ensinar, em falar sobre essas coisas. Então nós vamos para o livro de Daniel, onde o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ali Nabucodonosor vê uma estátua. Nabucodonosor não entende. Mas aparece o profeta Daniel e o profeta explica para ele o que significa aquela estátua. Reinos que iriam sucedendo um ao outro. No capítulo 7, pode passar o próximo slide. No capítulo 7, Daniel também tem um sonho. E nesse sonho ele vê diferentes animais. E também é explicado para Daniel que esses animais são reinos. Então repete-se o que aconteceu no sonho de Nabucodonosor, só que agora de forma diferente, através de animais. Mas a mensagem é a mesma. E é acrescentado alguma coisa a mais. É acrescentado que naquele último reino surgiria uma ponta pequena que iria fazer muito mal ao povo de Deus. No capítulo 8, Daniel tem outra visão. Nessa visão, Daniel agora já não vê mais o primeiro reino, que é a Babilônia, que já estava passando, e Daniel agora vê os outros reinos, e é dada mais uma informação para Daniel. E aí, se você for para Daniel no capítulo 8, no versículo 14, aparece ali um período de tempo, 2.300 tardes e manhãs. Então, cada visão que Daniel tinha, repetia o que foi mostrado antes, às vezes numa linguagem diferente, animais diferentes, e acrescentava-se alguma coisa. Pode passar o próximo? E aí, quando a gente chega no capítulo 8, você pode ler depois todo o capítulo 8, mostra ali que o animal lá, o carneiro, era Medo-Pérsia, o bode, representava o reino da Grécia, e aparece ali depois uma ponta pequena. Então isso é explicado. Porém, quando nós chegamos no período de tempo de Daniel 8,14, isso não é explicado. E aí é dito, a visão da tarde e da manhã, ou seja, Daniel 8,14, que foi dita, ela é verdadeira. Ela não é produção humana. É Deus que passou. Porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, Daniel não recebeu uma explicação sobre essa parte da profecia. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 10. Essa nossa primeira apresentação aqui, nós queremos mostrar que nós, como adventistas, nós temos uma base profética muito forte. E nós temos que ter convicção de por que nós somos adventistas. Existem milhares de denominações. Já foram catalogadas mais de 50 mil denominações só no cristianismo. Então, por que uma igreja a mais, a igreja adventista? Faz diferença? Há necessidade? Quando nós abrimos a Bíblia, nós entendemos que sim,
faz diferença e há necessidade. Porque o movimento adventista é um movimento profético. Não significa que nós somos melhores do que os outros, que nós somos os mais importantes, que os outros não merecem consideração, porque nós somos especiais. Não. O que significa é que Deus levanta o movimento com uma mensagem especial. E é por isso que Deus mantém a igreja adventista. Porque nós estamos aqui com uma missão especial de pregar o evangelho. E o que significa esse evangelho? É o que nós vamos falar nessa apresentação e na próxima. Apocalipse capítulo 10. Pode passar o próximo slide? Quando nós vamos no capítulo 12 de Daniel, versículo 4 também diz, sela o livro. Versículo 9 também diz, seladas até o fim do tempo. E a pergunta é, está selado o que do livro de Daniel? Se foi dada a interpretação para a estátua de Nabucodonosor, se os sonhos que Daniel teve também foram revelados, o que significava aquilo ali, aqueles reinos. Então, o que é que está selado? O que está selado no livro de Daniel era aquela parte que se referia a tempo. Aquele período de tempo profético. Isso não foi revelado a Daniel. Mas quando nós chegamos agora no capítulo 10 de Apocalipse, a gente tem um texto interessante. E eu gostaria que vocês acompanhassem aqui. Nós, adventistas do sétimo dia, nós pregamos fortemente de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós pregamos claramente que a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Então, se tem algum texto na Bíblia que eu não compreendo muito bem, a própria Bíblia vai me trazer essa resposta. Então, quando nós chegamos aqui em Apocalipse 10, versículo 1 diz, vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Então, quando nós chegamos diante de uma expressão dessa, tinha na mão um livrinho aberto. A primeira pergunta que nós fazemos é, o que significa isso? Que livro é esse? Qual a importância desse livro? E aqui eu quero que você anote aí, porque nós não temos tempo aqui agora, mas eu quero que você anote aí Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 10. E em casa, hoje à noite, amanhã, em algum momento, você leia Daniel 12, leia Apocalipse 10 e você veja o paralelo que há entre esses dois capítulos. Pode passar o próximo slide, amigo, por favor? Pode passar o próximo? Em Daniel, no capítulo 12, versículo 7, Daniel fala que viu um homem vestido de linho sobre as águas do rio. Em Apocalipse, no capítulo 10, João fala que o anjo que via em pé sobre o mar. Então, há uma referência aqui a águas. Daniel estava cercado por rios ali, quando ele estava em Babilônia. João estava cercado pelo mar, quando ele estava na ilha de Patmos. Então, há uma identificação aqui de águas. Logo depois, Daniel diz, e aquele homem vestido de linho levantou a mão direita e a esquerda. Em Apocalipse, no capítulo 10, diz que aquele anjo levantou a mão direita. Outra conexão. Levantou ao céu. Apocalipse 10 também diz, levantou ao céu. E ambos juraram. Então nós temos aqui várias conexões entre Apocalipse 12, entre Daniel 12 e Apocalipse 10. O nosso desafio aqui é ver se esse livrinho aberto de Daniel tem alguma, de Apocalipse, tem alguma referência com o livro de Daniel. E nós estamos vendo aqui uma grande conexão entre o final de Daniel e agora Apocalipse capítulo 10. Pode passar o próximo slide, amigo? E jurou Daniel por aquele que vive eternamente. Apocalipse 10, 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, um juramento se referindo à mesma coisa. Aquele que vive eternamente, aquele que vive pelos séculos dos séculos. E depois continua. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós temos aqui um tempo profético. E em Apocalipse nós temos. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora.
E a melhor tradução para essa palavra, que na maioria das Bíblias aparece como demora, a melhor tradução é: já não haverá tempo. Quando nós colocamos Daniel 12 numa coluna, Apocalipse 10 na outra, nós vemos essa relação muito forte, linguística, tá? Palavras usadas aqui, palavras usadas aqui. Então a gente vê uma conexão forte. E agora nós vemos que em Daniel, aquilo que ficou selado foram tempos proféticos. E em Apocalipse diz: já não haverá tempo. Traduzido em muitas Bíblias por demora. Já não haverá demora. Ou seja, esses tempos proféticos, eles estarão se cumprindo. E eles estarão sendo entendidos. Pode passar o próximo slide, amigo? Alguns eventos que aconteceram na história da humanidade que despertaram a atenção das pessoas para profecias. E um deles foi o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa não foi o primeiro terremoto, nem o último. Foi um terremoto muito forte. Mas também já tinha ocorrido outros terremotos muito fortes. Mas é que ele acontece na Europa, no momento em que ele acontece, chamou a atenção de muitas pessoas. E muitos filósofos até abraçaram o ateísmo por conta desse terremoto. Porque eles disseram o seguinte: olha, se aconteceu em Portugal, que era um dos países mais cristãos, né, mais católicos, ali da Europa, onde a reforma protestante nem teve muito espaço ali, e se aconteceu ali com as igrejas cheias, então alguns filósofos começaram a debochar dizendo assim: cadê Deus que não cuidou das pessoas? Então esse terremoto, ele tem um destaque especial na história, tanto por conta de muitos filósofos que começaram a abraçar e defender o ateísmo por conta disso, quanto outras pessoas começaram a se preocupar com profecias. Porque a Bíblia diz em Mateus 24, o próprio Jesus falando com os discípulos, falou assim: olha, antes da minha vinda haverá terremotos. E ele fala de outras coisas, de guerras e tudo mais. E as pessoas já estavam acostumadas com guerras. Naquela época a Europa vivia com muitas guerras. Mas agora um terremoto. Então isso despertou a atenção das pessoas para profecias. E aí aparece um outro evento, que é a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, o maior líder da Igreja Católica, né, ele é colocado em exílio por Napoleão. Então, um líder político exila um líder religioso. E isso fez com que muitas pessoas estudassem também profecias e chegaram à conclusão de que 1798, que é quando o Papa é levado ao exílio, isso é um cumprimento de uma profecia. A profecia que na Bíblia é chamada de 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Então, esse período profético se cumpre aqui em 1798. Mas ao continuar estudando, eles se deparam com Daniel 8,14, que fala de um período maior do que esse, 2.300 tardes e manhãs. E é interessante que nós temos já catalogados em 4 continentes mais de 60 estudiosos da Bíblia que escreveram dicionários, escreveram enciclopédias, escreveram comentários bíblicos. Mais de 60 deles afirmavam que a profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpriria na década de 1840, só que eles divergiam no que seria o cumprimento. Alguns diziam que era o início do milênio, outros diziam que era a guerra do Armagedon, outros diziam que era a eliminação dos muçulmanos, outros diziam que era o início do julgamento de Deus, a volta de Jesus, tá? Mas o ponto importante aqui é que muitas pessoas começaram a pensar sobre isso. E aí nós temos a história desse homem. Pode passar o próximo, amigo? Por favor? Pode passar o próximo? Nós temos a história desse homem. Conhece esse homem? Alguns de vocês talvez já tenham visto desenhos ou fotos dele, que é Guilherme Miller. E esse homem também começou a estudar a Bíblia. Esse homem, pode passar o próximo slide? Esse homem, ele tornou-se um deísta. Deísta era uma filosofia que dizia que há um ser maior do que nós que criou o planeta Terra, criou o universo.
Só que esse ser foi criar outros planetas. E ele não estava envolvido com o nosso planeta. Então as nossas orações, isso aí não tinha valor de nada. A Bíblia é um livro interessante, mas é um livro histórico. Mas Deus, ou esse ser supremo, ele não está envolvido com as coisas da Terra. Ele está criando outros planetas. Então aqui a sua vida depende única e exclusivamente de você. Não existe um Deus para cuidar de você. Você que se proteja. Tá? E aí, Miller, que era um cristão, abraçou essa filosofia. Mas ele foi para a guerra. Uma guerra famosa, que ainda hoje nos Estados Unidos é celebrada como uma das guerras que solidificou a independência dos Estados Unidos. E nessa guerra, Miller viu que os americanos tinham um número menor de soldados, bem menor do que os ingleses. Mas os americanos venceram. E o próprio Miller viu colegas dele morrer e ele não morreu. Então Miller começou a pensar o seguinte: será que essa filosofia teísta de que Deus não nos protege, será que isso é verdade? Será que Deus não me protegeu? Será que Deus não protegeu a nação americana? Será que Deus não tem um plano para os Estados Unidos, um plano para a minha vida? E ao Miller começar a pensar sobre essas coisas, Miller então volta para o cristianismo. E Miller agora começa a ler a sua Bíblia. Uma das coisas que tinha feito Miller deixar o cristianismo é que ele dizia que lia a Bíblia e não entendia muita coisa. Mas agora ele volta e ele começa a estudar a Bíblia. Pode passar o próximo slide, amigo? Miller vivia naquela cidadezinha pequena ali, lá no estado de New York. Cidadezinha bem pequena, ainda hoje é uma cidade pequena. Aqui está a casa onde ele morava. Essa casa continua ainda hoje de pé, tá? É um monumento histórico. E é uma cidade assim de fazendas bem afastada, né? Bem deserto ainda, bem isolado, né? Pode passar a próxima? Tem alguns mapas que nem tem o nome dessa cidade, Lowhampton. Em alguns mapas nem aparece essa cidade. Miller então começa a estudar a Bíblia, para que ele possa compreender. E aí Miller se depara com Daniel 8:14. Ao vocês lerem o capítulo 8 de Daniel, leiam também o capítulo 9. Porque no capítulo 9 diz quando seria o início daquela profecia. E aí Miller, que gostava muito de história, gostava muito da Bíblia, ele vê que o início da profecia começa no ano 457. A profecia de Daniel também fala do período do Messias, onde o Messias morreria. Então Miller foi encaixando aquilo na profecia e 2.300 anos terminaria ali então no ano de 1843 e 1844. Que o calendário judaico é um pouquinho diferente do nosso, tá? Então Miller calculou que aquele ano do cumprimento começaria ali por volta de março de 43 até março de 44. Então ele dizia, em algum período desse, Jesus vai voltar. Naquele tempo, naquela época, Miller abraçou uma ideia comum entre a maioria dos cristãos de que o santuário era a terra, de que o santuário era a igreja. Então Miller pensou, purificação do santuário será a volta de Jesus. A carta de Pedro diz que Deus já não destruiria mais com água, mas destruiria com fogo. Então Miller fez a conexão. Se o santuário é a terra, então Jesus vem para purificar a terra. Isso será feito com fogo. Então Miller se equivocou no que significava o santuário. Isso aqui é um assunto para a nossa próxima apresentação daqui a pouco. Mas Miller abraçou a ideia. E ele falou, Jesus está voltando. Alguém precisa pregar isso. Miller não tinha muita habilidade diante das pessoas, que nem vocês aqui, né? Todo mundo chega aqui, um canta, o outro ora, o outro fala, o outro toca. Miller não tinha muita facilidade de estar diante das pessoas. Então Miller falou assim, olha, a última pessoa da face da terra que vai pregar sou eu. Porque eu sou um fazendeiro e eu não tenho o costume de falar para as pessoas. Mas aquilo foi martelando na cabeça de Miller. Miller chegou a essa conclusão das profecias no ano de 1818. Então faltava aí 20 e poucos anos. Até o ano de 1843, 1844. E Miller falou assim, alguém precisa pregar sobre isso. Até que um dia ele faz um acordo com Deus. E ele fala, se alguém me chamar, eu vou.
E para sua surpresa, que ela achava que ninguém chamaria, alguém chamou. E Miller, então, vai pregar. Mas ele não queria pregar para um auditório grande. E ele se negou a ir na igreja. Então ele foi pregar numa casa. Só que a casa encheu tanto que naquele domingo de manhã que Miller pregou, as pessoas falaram: Miller, você não vai embora. Você vai continuar pregando para nós aqui durante a semana. Nós queremos ouvir isso que você está falando aí da volta de Jesus. E aí Miller pregou durante toda aquela semana. Na metade da semana a casa estava tão cheia que eles disseram: nós temos que ir para a igreja. E Miller, contra a sua vontade, foi e começou a pregar. E ele diz que no final da semana, todas aquelas pessoas, com exceção de 2 pessoas que estavam na igreja, todos os outros aceitaram a mensagem que ele estava falando sobre a volta de Jesus. Quando ele volta para casa, tem uma carta. E nessa carta tem um outro pastor convidando-o para pregar em outro lugar. E Miller foi. Então Miller, naquele momento, ele entendeu de que Deus tinha um plano para ele. E ele começa agora a pregar. Pode passar o próximo slide, amigo? Ele começa a pregar. Miller não pregou só. Havia outros amigos também que ajudaram Miller. Aquele grupo milerita comprou uma tenda. Na época era a maior tenda dos Estados Unidos. Cabia mais de 4.000 pessoas nessa tenda. Então, onde eles chegavam, que eles montavam aquela tenda, chamava a atenção das pessoas. Obrigado. Você viu que minha garganta estava... Eu tive até que diminuir o ritmo aqui um pouquinho. Mas obrigado pela água. Espero não dar um chute aqui, né? E aí a água vai embora do meu jeito. Miller, então, ele começa a pregar. E ele começa a outras pessoas também a ajudar. Então, eles usaram a tenda, usaram muitos periódicos, que aquele grupo de milleritas começou a pregar. E isso a partir da década de 40, 1840, eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme aqui, Como Tudo Começou. Então, ali vocês têm a descrição da história, né? E Miller, então, a partir da década de 40, quando aquele homem ali, Joshua Himes, entra no movimento millerita, e aqueles outros 2 também que eram pastores, ambos ali eram pastores, Miller não era pastor, mas eles eram pastores, então isso trouxe muito dinamismo para o movimento millerita. Além do que a data também estava se aproximando. 1840, 41, 42, então estava se aproximando a data da volta de Jesus. Pode passar o próximo slide, amigo? Miller estima que nos seus 12 anos de ministério, de 31 até 43, ele tinha pregado mais de 4.500 vezes em público para mais de 500.000 pessoas. Então ele realmente tornou-se um evangelista. Tornou-se um evangelista. Pode passar o próximo, amigo? A América do Norte, naquela época, era praticamente esse lado leste, tá? E o grande foco, a maioria das pessoas estava exatamente ali no nordeste dos Estados Unidos. Miller morava ali no estado de New York, né, ou Nova York, e a pregação dele se deu ali naquela região nordeste, que era onde estava a maioria dos americanos daquela época. Os barcos que chegavam com os imigrantes, chegavam ali pelo estado de Nova York, e eles entravam ali. Então, a população estava quase toda ali. Pode passar o próximo slide? Ellen Harmon, essa jovem solteira, o nome White vem depois que ela casa com Tiago White, né? Essa jovem aceitou também o millerismo juntamente com sua família. E ela diz: olha, aquele ano que nós estávamos falando da volta de Jesus foi o melhor ano da minha vida. Isso ela escreveu alguns anos depois. E ela, como adolescente, ali com seus 14, 15 anos, ela disse: foi um ano feliz. Foi um ano muito alegre, porque nossos pequenos grupos, nossa comunidade, fosse nos pequenos grupos, fosse na igreja, fosse no dia a dia, o nosso foco era: Jesus está voltando. E cada vez que se aproximava a data, mais eles se empolgavam com isso aí. Pode passar o próximo slide, amigo? Mas acontece que passou março de 44 e Jesus não voltou. Pode passar o próximo slide? E aí aparece um homem chamado Samuel Snow. E num acampamento que teve em agosto de 1844, esse homem explicou biblicamente que a purificação do santuário estava relacionada com a festa dos judeus a festa do perdão, né? Yom Kippur, tá?
Então, que aquilo naquele ano seria no dia 22 de outubro. Então, aquele grupo, de novo, que estava um pouquinho desanimado, que Jesus não tinha voltado em março, nem em abril de 44, desanimaram um pouquinho, mas agora eles se empolgaram de novo. E nós estamos falando aqui de 12 a 17 de agosto, então faltava apenas 2 meses para 22 de outubro de 1944. Então, aquela comunidade que estava desanimada, eles agora centuplicaram aquela vontade de pregar e do dinamismo que eles tinham. Pode passar o próximo? E aí os jornais, os periódicos mileritas, não os jornais do dia a dia, porque os jornais do dia a dia zombavam os mileritas. Riam dos mileritas. Porque eles diziam, esse povo é maluco, esse povo é doido. Falando de volta de Jesus, a maioria daquelas pessoas, a maioria dos cristãos daquela época, criam que antes da volta de Jesus aconteceria o milênio na Terra. E a volta de Jesus se daria depois do milênio. E Miller foi contra toda essa massa. Miller abraçou a questão do santuário ser a terra, mas Miller nunca abraçou a ideia de que a volta de Jesus seria depois do milênio. E agora Miller e os seus companheiros voltam a pregar toda aquela empolgação. Pode passar aí o próximo slide? Pode passar também o próximo slide? Isso aqui é Miller escrevendo. Pode passar o próximo. Nosso tempo já está encerrado. Pode passar o próximo também. Um pouco aí da confiança de Miller. Temos aqui um periódico millerita. Pode passar. Aqui veja a data aqui. Pode voltar aí. A data, quarta-feira, dia 16 de outubro. Então, dia 22 de outubro seria na próxima terça-feira. E o próximo número desse periódico seria na próxima quarta-feira, 23 de outubro. Só que para eles não existia mais essa data. Então, eles colocaram uma nota aqui. Pode passar o próximo slide? Pode passar o... Colocaram uma nota aqui, não dá para ver direito, onde eles dizem o seguinte: esse é o nosso último número, porque Jesus vai voltar. E na próxima quarta-feira, nós já não estaremos mais aqui precisando pregar, porque Jesus já estará conosco. Apocalipse 10. Está com a sua Bíblia aberta aí? Para que nós possamos concluir aqui. Apocalipse 10, versículo 8, diz: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto. Nós já vimos aqui que o livrinho aberto tem uma conexão com o livro de Daniel, com as profecias de Daniel. E a profecia de Daniel apontava para a data de 1844, que não era a volta de Jesus, mas eles entendiam que era a volta de Jesus. Mas eles pregaram. E diz: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel. Conforme eu já mostrei para vocês aqui aquele slide de Ellen Harmon, né? Onde ela diz: aquele ano para mim foi o melhor ano da minha vida. Na minha boca era doce como mel. Mas o texto continua dizendo: mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Pode passar o próximo slide? Pode passar o próximo slide? Doce como mel, mas no meu ventre ficou amargo. E agora vem uma questão. Foi o movimento millerita um movimento fracassado? Foi um movimento millerita o final da história, o final desta profecia? Foi um movimento millerita um movimento baseado em erros? O que a profecia fala sobre isso? Então a gente continua daqui a pouco. Será a nossa próxima apresentação, será no horário do sermão. O que é que a profecia continua dizendo? Seria esse movimento o fim de todas as coisas? Ou a história continua? Que Deus nos abençoe. E aí a gente continua esse diálogo daqui a pouco, ok?
Bom dia mais uma vez e bom sábado. Muita música, programação, e é isso que nós chamamos de festa, né? Nós temos nossa festa todo sábado nas nossas igrejas locais, e hoje é uma festa junto aqui com todo o distrito, uma festa que a gente pode rever amigos que às vezes a gente não faz um bom tempo que não vê, né? E isso é importante. Agradeço a vocês também, o pastor Rogério mais uma vez, pela boa acolhida, pelo convite também, oportunidade que tenho de estar aqui com a minha esposa. Geralmente a gente viaja bastante, mas nem sempre pode estar com a família, mas hoje estou aqui. E tarde já temos outros compromissos, mas agora pela manhã podemos estar aqui com vocês. Nós estávamos ainda, qual era o capítulo de Apocalipse? Apocalipse capítulo 10. Vamos voltar para lá então. E agora nós vamos ver como Deus foi orientando. Para mim essa é uma parte da história muito interessante, muito vibrante, e onde a gente consegue ver Deus orientando um pequeno grupo para que esse grupo crescesse e para que esse grupo entendesse o momento da história em que nós estávamos vivendo. Abriram aí Apocalipse 10? Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Essa palavra que foi dada aos profetas, colocado aqui no papel como chega até nós, e ela foi preservada para que nós agora no século 21, todas as partes do mundo, nós pudéssemos abrir, nós pudéssemos estudar, nós pudéssemos entender como o Senhor nos ama, pudéssemos compreender o plano da salvação e também o momento em que vivemos. Te louvamos por isso, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora nesse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 10. Deixa eu só testar aqui. Apocalipse capítulo 10. Nós vimos aqui, nos primeiros versículos, que aparece um anjo forte com um livrinho aberto. Nós vimos a conexão desse livrinho com Daniel. Partes de Daniel que estavam seladas, e agora, num determinado momento da história, isso aí foi entendido por muitas pessoas. Vimos também que o movimento milerita, ali no Nordeste dos Estados Unidos, em outras partes também, mas o mais forte foi ali no Nordeste dos Estados Unidos, eles compreenderam, ao estudar a profecia, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, eles entenderam que algo estava para acontecer. E pelos cálculos do início da profecia, ali no 5º século antes de Cristo, isso se daria até a década de 1840, e mais precisamente ali nos anos de 1843 e 44, até que eles compreenderam que a profecia tinha uma data específica para o ano de 1844. Então nós temos aqui Daniel e Apocalipse. Aqui está também mais uma vez essa gravura aí, né? Bíblia com o período profético. Nós temos aqui uma história longa. Nós levamos aí algumas semanas estudando isso com os alunos, né? No curso de teologia. Mas aqui a gente apresenta um resumo. Então, leia em casa depois. Daniel 8, 9, Daniel 12, Apocalipse 10, para que você possa compreender um pouquinho. E agora nós vamos entrar um pouco mais no livro de Apocalipse para ver o que acontece no período pós
1844, versículo 10, Apocalipse 11, versículo 10, como é que diz lá? Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E as perguntas que eu terminei na nossa apresentação anterior eram: seria esse o fim da profecia? Aqui conclui a história e o movimento milerita foi baseado em um erro. O movimento milerita ali acabou, ou a profecia continua? E o título do nosso sermão agora é: a profecia continua. Porque quando nós chegamos aqui no versículo 11, ainda do capítulo 10, diz: então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Deu uma travada aqui. Não sei se segurou aqui, se... Tá. Graças a Deus, então, a história não termina com o amargo. Ela tem a parte do doce, que foi maravilhosa. Depois tem a parte do amargo, desapontamento. Mas ela não conclui com isso. A Bíblia diz que importa que vocês se levantem de novo e continuem pregando em todos os lugares da terra. A grande questão agora é pregar o quê? E como? Como que aquele grupo pequeno, quando nós pensamos nos mileritas, nós calculamos aí, nós não temos um número exato, porque o movimento milerita nunca foi uma igreja organizada. Nunca foi um grupo organizado com a lista de membros e tudo mais. Não. Eram pessoas que pertenciam a algumas denominações. O próprio Miller era batista, tá? Então, outras congregações, e eles criam na volta de Jesus. Muitos continuaram nas suas igrejas, muitos foram tirados do rol de membros da sua igreja, porque eles criam que Jesus voltaria antes do milênio. E muitas igrejas pregavam que Jesus voltaria depois do milênio. Então, por causa disso, muitos perderam sua filiação nas igrejas e ficaram sem igrejas. Mas eles criam na volta de Jesus, Jesus estaria voltando, então todas as coisas estariam resolvidas. Só que passou, veio o desapontamento, algumas pessoas abandonaram as profecias, outros continuaram marcando datas, outros começaram a dizer que Jesus tinha voltado de forma espiritual. Só que se eu creio que Jesus voltou de forma espiritual, isso não é bíblico. E se não é bíblico, não se sustenta. Então esse grupo começou com muitos fanatismos, daqui a pouco ele se dissipou. Os outros que continuaram marcando datas para a volta de Jesus, 1945, 46, 47, 48, 49, daqui a pouco eles também se acabaram. Porque eles cansaram de estar marcando datas e nada acontecia, então muitos deles também abandonaram as profecias. Mas um outro grupo pequeno, estamos hoje aqui, pelo que eu vejo, estou vendo aí um monte de PG, né? PG, pequenos grupos. A igreja começou com um grupo pequeno, não necessariamente pequenos grupos como nós temos hoje, mas começou com um grupo pequeno. Depois esse grupo cresceu e aí esse grupo então tornou-se em vários pequenos grupos. E a história do nosso movimento, ela começa com pequenos grupos, em diferentes estados, que foram estudando a Bíblia, foram compreendendo, foram se comunicando, e aí chegamos ao que nós temos hoje, o que nós cremos como adventistas do sétimo dia. O que aconteceu com Miller? Miller morreu 5 anos depois do desapontamento. Ele continuou pregando por um tempo, falando sobre a volta de Jesus, mas logo depois ele adoeceu e ele, um pouco depois do desapontamento, ele escreveu uma carta ao que foi publicada. Ele disse o seguinte: irmãos, fiquem firmes, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Eu fixei minha mente em outro tempo e aqui estou e ficarei até que Deus me dê mais luz. Isto é, hoje e hoje e hoje, até o dia em que ele virá.
Então Miller continuou firme na pregação da volta de Jesus, só que ele agora não usava mais datas. E ele falou assim, olha, enquanto Deus não me der mais luz, eu estarei pregando, estarei aguardando a volta de Jesus hoje e hoje e hoje. Ou seja, cada dia vou ver um dia de cada vez, crendo na volta de Jesus, estando pronto para a volta de Jesus, mas sem estar preocupado com a questão de datas. Em 1849, um pouco antes de Miller morrer, uma visita que o pastor Hymes fez a ele disse o seguinte, Miller, uma das últimas palavras que Miller falou para esse amigo, Hymes, que ficaram registradas também para nós. Diga a eles, ou seja, os irmãos que creem na volta de Jesus, que nós estamos certos. Porque a pregação da volta de Jesus não era algo de Miller. A pregação sobre a volta de Jesus é algo bíblico. Então Miller falou o seguinte, olha, nós estamos certos, porque nós estamos falando da volta de Jesus e é isso que a Bíblia fala. Foi isso que Jesus falou, é isso que os livros da Bíblia falam, é isso que Apocalipse fala, é isso que encerra o livro de Apocalipse. Certamente cedo venho. Então ele disse, nós estamos certos. Jesus vai voltar. E ele continua, a vinda do Senhor está se aproximando, mas eles devem ser pacientes e esperar. Então nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Se dentro de 1 ano, dentro de 5, dentro de 20, não sabemos. O que nós cremos é que ele vai voltar e que nós estejamos preparados para que quando isso acontecer, nós estejamos prontos. E essa preparação também é você abrir o coração para que Deus tome conta de você. Não é uma preparação onde você fala, ok, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso. E aí algumas pessoas terminam fazendo tudo isso e Deus distante. Não, é você abrir o coração e falar, Senhor, nós vamos juntos. Eu tenho que devolver o dízimo, o Senhor vai me ajudar. Não importa se eu ganho pouco ou se eu ganho muito, se eu estou desempregado, o Senhor vai me ajudar. Eu tenho que ser agradável com as pessoas, o Senhor vai me ajudar. Eu tenho que ir à igreja, estou cansado, o Senhor vai me ajudar. Então é uma caminhada que nós fazemos com Deus. E Deus vai transformando a nossa vida. Portanto, que eles sejam pacientes e que ele espere, porque Jesus vai voltar. É necessário que ainda profetize. A palavra profetizar aí significa é necessário que ainda pregue. Mas pregar o quê? Tinha acabado de passar pelos desapontamentos, Jesus não voltou naquela data, e a primeira pergunta é, o que aconteceu? Será que a profecia tem validade? Ou nós estávamos errados completamente? Se a profecia tem validade, o que foi que aconteceu? Porque Jesus não voltou. E agora nós temos uma história interessante, onde nós pegamos ali o Nordeste dos Estados Unidos, diferentes estados, diferentes pessoas, eles começaram a estudar e começaram a descobrir na Bíblia aquilo que estava registrado. 2 coisas que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês. O movimento adventista do 7º dia, ele é baseado na Bíblia. Tudo que nós cremos está aqui na Bíblia. Aquilo que nós pregamos é bíblico. As profecias pregadas são bíblicas. Então nós cremos que Miller e o grupo millerita estava correto em relação às datas, em relação ao cronograma profético. Mas Jesus não voltou. Então alguma coisa, houve algum equívoco aí. E o equívoco que foi descoberto é que aquela profecia não falava da volta de Jesus. Falava de algo acontecer antes da volta de Jesus. E depois Jesus voltaria. Como é que a história segue? Aqui tem um mapa que pega apenas o Nordeste dos Estados Unidos. Então tem algumas cidades aqui chaves. Tá? Porque às vezes a gente tem uma impressão de que logo depois do movimento millerita veio a questão do santuário sábado e que estava todo mundo junto. Não. Esse conjunto de crenças que nós temos, isso foi se formando, foi se ajustando, e a partir do ano 1846, 1847, é que nós temos agora um grupo guardador do sábado e que cria no santuário celestial. Então isso levou cerca de uns 2 anos. Até então, os nossos pioneiros estavam atentos, estudando, mas sem ter as respostas. As respostas não vieram no dia seguinte. As respostas não vieram logo depois. Não levou meses.
Levou anos até que eles conseguiram conciliar e juntar todas as coisas. Então nós temos aqui algumas cidades. No estado de New York, você tem uma cidade, Port Gibson. Essa cidade também, se você colocar no mapa, você quase não vê. É uma cidade bem isolada também. Nós temos ali no estado do Maine, onde estava o casal Tiago e Ellen White. Nós temos uma cidade aqui no estado de Massachusetts, onde tem José Bates. E nós temos ali numa pequena cidade de Washington, uma cidade que também quase não aparece no mapa. Cidade bem isolada. Essas são as cidades mais importantes agora, onde esse núcleo do que nós chamamos depois, foi formada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas são as cidades mais importantes. Cidades que, algumas delas, nós temos até dificuldade de encontrar no mapa ainda hoje. E eles estavam longe. Por exemplo, daqui de Washington, no estado de New Hampshire, até Port Gibson, no estado de New York, está quase 500 quilômetros de distância. Eles não se conheciam. Eram mileritas, criam na volta de Jesus, mas não se conheciam. Estavam distantes, quase 500 quilômetros. Aqui em New Hampshire é onde nós temos a história do sábado. E aqui em Port Gibson, onde nós temos a história do santuário. Então essas coisas foram se unindo com o passar do tempo. Temos aqui uma fazenda, na cidade de Port Gibson, ali no estado de Nova York. E aqui nessa fazenda vivia um homem, Irã Edson. E esse homem cria na volta de Jesus. Ele era um líder, tornou-se um milerita e ele começou a pregar sobre a volta de Jesus. Acontece que Jesus não voltou no dia 22 de outubro. E quando o relógio marcava agora dia 23 de outubro, esse homem disse que chorava tanto que se ele tivesse perdido os amigos dele, ele não estaria chorando mais do que ele estava chorando ali porque Jesus não voltou. Imagine você ter a certeza de que hoje Jesus voltaria. Passa-se o dia e Jesus não volta. E você pregou sobre isso. Você chegou para o seu vizinho e falou assim, olha, Jesus está voltando amanhã. E chega amanhã, e veio depois de amanhã, e Jesus não volta. Como é que você encara agora o seu vizinho? Se você com tanta convicção pregou que Jesus volta. Então, o desapontamento foi muito grande. Alguns deles se esconderam. Alguns deles ficaram envergonhados. Nós temos a história de José Bates, que ele saiu, passado ali alguns dias, ele teve que sair de casa para comprar pão, leite, para comer. E enquanto ele estava indo até o supermercado, algumas pessoas começaram a zombar dele. Irmão Bates, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não nos disse que o senhor ia para o céu? Por que o senhor está aqui ainda? E ele disse que ele fez uma oração e falou, Senhor, abre um buraco aqui na terra para que eu desapareça. Porque a vergonha era grande. Ele tinha pregado com tanta convicção. Mas a Bíblia diz, fala do amargo no ventre, mas ela diz que isso não era o final da profecia. Importa que esse grupo se levantasse de novo para pregar uma mensagem. E é isso que fortaleceu aquele grupo. Então, aqui no estado, na cidade de Port Gibson, esse homem, Irã Edson, ele falou o seguinte, olha, eu estou muito triste, eu estou desanimado, eu estou desapontado, mas eu preguei para várias pessoas aqui que Jesus estava voltando. E Jesus não voltou. Então eu preciso confortar o coração dessas pessoas. Embora ele estivesse arrasado, mas ele falou, eu vou confortar o coração das pessoas. E aí a história, segundo ele estava caminhando no milharal, e aí ele teve, alguns dizem que ele teve como se fosse uma visão, outros dizem que foi como um insight, a linguagem dele não dá para determinar muito claro. De qualquer maneira, o ponto não é esse. O ponto é que ele disse que estava caminhando, e daqui a pouco ele parou. E ele disse que é como se o céu se abrisse e ele tivesse visto. E a mente dele dissesse, olha, a Bíblia fala de um santuário celestial. Então Irã Edson falou assim, bom, será que a profecia que fala de purificação do santuário, será que isso se refere ao santuário celestial? Agora veja que coisa maravilhosa. Essa que eu quero chamar a atenção de vocês. A importância da palavra de Deus como centro daquilo que nós pregamos. Mesmo que Irã Edson tenha tido essa experiência, esse impacto, esse insight, essa visão, o que é que seja, ele volta para casa, reúne-se com os amigos num pequeno grupo e eles começam a estudar a Bíblia. 6 meses depois, em abril de 1845, eles escreveram um artigo
mostrando que a Bíblia fala de um santuário no céu. Quanto tempo depois? 6 meses depois. Então a nossa crença na doutrina do santuário não é baseada na experiência de Irã Edson, se ele teve uma visão, se ele teve um insight, não é baseada nisso. A nossa crença na doutrina do santuário é que esse homem volta para casa junto com outros amigos num pequeno grupo, eles estudam e eles entendem que a Bíblia fala de um santuário celestial. Esse grupo continuou estudando. E em fevereiro de 1846, ou seja, quase 1 ano e meio depois do desapontamento, esse grupo estudando, eles escreveram um artigo grande chamado A Lei de Moisés. E nesse artigo eles explicaram que há um santuário no céu, de que o santuário na terra significava uma ilustração do que acontece no céu, de que o sacerdote aqui, aquele cordeirinho que morria, aquele animal, o sacerdote um dia por ano entrava no santuário celestial, que tudo isso era uma representação do que acontecia no céu. E agora, nesse artigo escrito aqui, quase 1 ano e meio depois, foi mostrado que a profecia de Daniel 8,14 se referia ao santuário celestial. E agora esse artigo foi publicado num periódico chamado The Daily Star. E esse periódico chegou na mão de Tiago White, que morava lá no Maine. Esse periódico chegou na mão de José Bates, que morava lá em Massachusetts. Esse periódico chegou na mão de outras pessoas. E ao eles lerem, eles falaram, realmente isso aqui é Bíblia. Foram na Bíblia, buscaram, leram os textos, compreenderam, olharam o artigo, olharam a Bíblia, e eles falaram, realmente é isso que aconteceu. 1844 não falava da volta de Jesus, mas falava agora de Jesus no santuário celestial, passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E começando agora uma nova fase na intercessão de Jesus e na questão do julgamento. Como foi bem explanado aqui, claro que de forma breve, por causa do tempo, mas aqui na lição da Escola Sabatina, foi enfatizado essa parte do juízo de Deus antes da sua vida. E agora eles compreenderam isso, que Jesus estava no lugar santíssimo, fazendo agora a sua última, na última fase de intercessão por nós. Uma fase agora também de julgamento, aonde Jesus, depois disso, retorna para nos buscar. E é interessante que isso, o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Então agora aquele grupo espalhado ainda, não se conheciam. Tá? Alguns já tinham se encontrado, porque quando saiu o artigo de Irã Edson, então José Bates foi até lá onde ele estava, então eles se conheceram. Então eles começaram a se conhecer, distantes ainda, mas eles começaram a compreender que a Bíblia, Miller estava correto em relação às datas. Miller estava correto em relação à profecia. Miller tinha se equivocado em relação ao evento que iria acontecer. Compreendido isso, aquele grupo ainda espalhado, eles começaram a entender que a profecia dizia, importa que vocês se levantem e que vocês continuem pregando. Só que havia em outro lugar, aqui agora no estado de Washington, no estado de New Hampshire, na pequena cidade de Washington, a 500 quilômetros de distância, um outro grupo também chegou a uma outra compreensão, que foi a questão do sábado. E aí o pastor Wheeler estava pregando numa igreja metodista, se não me engano, e ele começou a falar dos 10 mandamentos. Só que na igreja tinha uma batista do 7º dia. E essa batista do 7º dia, ela falou assim, como é que o pastor está pregando sobre os 10 mandamentos se ele não guarda o sábado? Resumindo a história, que talvez muitos de vocês já conhecem, vocês têm um filme ali, Como Tudo Começou, vocês podem também ler um pouco sobre isso. Resumindo a história, aquela irmã falou com o pastor, e o pastor estudou por 1 mês. Veja que essa questão de estudar a Bíblia não é coisa rápida. Por que a igreja enfatiza tanto a questão dos pequenos grupos? Porque a questão dos pequenos grupos é onde você se junta para orar, para estudar a Bíblia e para conhecer as pessoas. E isso não se faz em 1 hora.
Isso não se faz em um dia, isso se faz com o passar do tempo. E aquele pastor voltou e ficou um mês estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí ele entendeu que o sábado era o dia do Senhor. E ele volta agora e começa a pregar sobre o sábado. Um outro pastor, essa igreja até hoje existe, tá? Lá na pequena cidade de New Hampshire. Aí está a igreja, essas cadeiras ainda são da época, do século XIX. Ainda hoje existe lá, ainda hoje funciona como uma igreja adventista do sétimo dia e funciona também como um museu. Lá na pequena cidade de Washington, nós estamos falando da capital dos Estados Unidos, uma pequena cidade lá no estado de New Hampshire. Um outro pastor chamado Thomas Preble, esse pastor escreveu um artigo e em 1845 ele começou a pregar falando que o sábado era o sétimo dia do Senhor. E ele começou a dizer, olha, antes de Jesus voltar, o sábado precisa ser restaurado. Isso que ele escreveu caiu nas mãos desse homem, José Bates. E esse José Bates começou a estudar a Bíblia, estudando o artigo aqui do pastor Preble, ele chegou à conclusão de que o sábado era o sétimo dia. E ele escreveu um panfleto sobre o sábado. E a ênfase dele era o seguinte, aquilo que nós conhecemos. Deus criou o mundo em 6 dias. E no sétimo, descansou. Deus deu a lei ali no Monte Sinai. E ali na lei, claramente, um mandamento fala, lembra-te do dia do sábado. O povo judeu guardou o sábado, isso fazia parte da aliança entre Deus e seu povo. Jesus, quando veio na terra, também guardou o sábado. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus foi para a sinagoga como era o seu costume. Então Bates escreveu um artigo mostrando que o sábado era o sétimo dia. E esse livreto caiu na mão de um casal que estava com data marcada para o casamento. Tiago White e Ellen Harmon. E ao eles lerem esse panfleto, eles começaram a estudar a Bíblia e eles falaram, realmente, o irmão Bates está correto. A Bíblia fala do sábado. E eles abraçaram o sábado também, pouco antes de casar. 5 minutos só para acabar? Bom, então deixa eu acelerar aqui. Pouco antes deles casarem, e eles abraçaram o sábado. Então nós temos agora no ano de 1846 já um pequeno grupo que aceitava o santuário e aceitava o sábado. Mas o que eu quero, para concluir, também que eu vou levar um pouquinho mais... Ok, melhorou um pouquinho mais. Vou levar um pouquinho mais de 5 minutos, mas a gente conclui. O que eu quero que vocês vejam agora é como esse mesmo José Bates, ele compreendeu o sábado para os dias em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de deixar uma coisa clara para vocês também. As nossas crenças, eles não vieram das visões de Ellen White. As nossas crenças vieram da Bíblia. Ellen White nunca tinha recebido uma visão sobre o sábado antes de ter aceitado o sábado. Então ela aceita o sábado por causa do panfleto de José Bates e ela começa a guardar o sábado e depois Deus começou a enviar visões para elas e entre elas veio a questão do sábado, veio a questão do santuário. Mas nossos pioneiros compreenderam tudo isso pelo estudo da Bíblia. E agora, Bates continua estudando, veja a distância que eles estavam aí de um para o outro, tá? Dá quase 700 quilômetros de onde Bates estava até a cidade de Port Gibson. E Bates continua estudando. E Bates agora entende algumas coisas. Eu vou só mostrar os slides aqui por questão de tempo, mas vocês podem anotar, depois vocês leiam com calma. Quando Bates vai para Apocalipse capítulo 10, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 14, que fala das mensagens angélicas, repete de novo também. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então Bates viu a conexão entre essa pregação que inclui todo mundo, tanto em Apocalipse 10 quanto em Apocalipse 14. E o que é que diz Apocalipse 14? Algumas coisas que Apocalipse 14 diz. Apocalipse 10 também fala, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar. Essa mesma expressão a gente encontra em Apocalipse 14. Então, de novo, vejam aí Bates com a Bíblia aberta. Bates vem da conexão entre Apocalipse 10 e Apocalipse 14. Apocalipse 14 também diz, fala da hora do seu juízo, 1844, o início do juízo investigativo, o pré-advento.
E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Uma conexão. Mas Bates viu algo mais do que isso. E pelo que nós entendemos da história, ele foi o primeiro a ver essa conexão. Bates viu que essa frase, o céu criou o céu, a terra e o mar, ela está relacionada com o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. E o mandamento continua para o santificar. Depois do sétimo dia, o sábado do Senhor. E depois diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar. E agora Bates viu que quando nós falamos do sábado, nós olhamos para trás, para a criação, para o Monte Sinai, mas nós olhamos também para frente, aonde Bates viu como parte da nossa mensagem, isso inclui o sábado. A mesma expressão que tem em Apocalipse 10, que tem em Apocalipse 14, refere-se ali a Êxodo 20. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Mas Bates viu alguma coisa a mais. Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Bates viu também Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Uau. Que coisa maravilhosa. Com a Bíblia aberta, com o estudo da Bíblia, nossos pioneiros foram descobrindo coisas importantíssimas. Há um santuário celestial, onde Jesus ministra, e a lei de Deus ainda vigente para os nossos dias. Além do mais, Bates foi em Apocalipse 11, 19, que também está em conexão com Apocalipse 10, porque fala do sétimo anjo, e diz, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto o quê? A Arca da Aliança. E agora a mente de Bates volta para o Antigo Testamento. O que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Meus queridos, nós guardamos o sábado, nós honramos a lei de Deus, não é por invenção humana. É porque a Bíblia fala sobre isso. Aquele primeiro pastor que escreveu um panfleto falando sobre o sábado, Thomas Prebble, esse pastor depois apostatou e abandonou o sábado. E às vezes na internet algumas pessoas nos acusam dizendo que nós seguimos uma teoria de Thomas Prebble, que ele mesmo abandonou depois. Nós não seguimos Thomas Prebble. Nós não seguimos o William Miller. Nós abraçamos o que eles pregaram. E se isso é bíblico, isso agora faz parte da nossa vida. Isso agora faz parte da nossa crença. Porque nós cremos no que a Bíblia fala. Nós agradecemos muito a esses homens e mulheres que viram essas coisas antes. Mas se eles abandonaram isso, nós não vamos abandonar. Porque a nossa crença está firmada na palavra de Deus. E aí, em 1847, maio de 47, nós temos o primeiro panfleto escrito por Tiago White, Ellen White e José Bates. Ou seja, 2 anos e meio, depois do desapontamento. Assim foi formado o grupo Adventista. Mas eu quero concluir com um relato histórico. Aqui eu estou voltando, Nós, adventistas, cremos que nós temos raízes proféticas, históricas, preditas em Apocalipse 10. Nós temos uma identidade profética definida em Apocalipse 12. E nós temos uma mensagem profética e uma missão indicados em Apocalipse 14. Agora, para concluir, vou tocar em 3 pontos. Aquele grupo que morava distante, eles começaram a fazer algumas reuniões anuais. Então, eles se reuniam 4, teve anos que se reuniram 6 vezes, alguns anos se reuniram 7 vezes, começaram a fazer reuniões entre eles, para estudar a Bíblia, para confirmar a crença deles, e para verem uns aos outros, para dali eles se animarem. E aí eu chamo a atenção para o que eu vou ler agora, e faço uma aplicação para nós, nos nossos pequenos grupos. Qual é a importância dos nossos pequenos grupos? A mesma importância que teve para os nossos pioneiros, naqueles pequenos grupos que eles começaram a se reunir a partir ali do ano 1847, 1848. Primeiro ponto é,
Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, no caso Tiago White, o pastor José Bates, Stephen Pierce, o pastor Hiram Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo de 1844, faziam o quê? Buscavam a verdade como a tesouros escondidos. E esse é o nosso primeiro ponto. Qual é o objetivo dos nossos pequenos grupos? Buscar a verdade. Estudar a verdade. Aquelas nossas reuniões ali em pouco tempo, uma vez por semana, dependendo de como vocês fazem, para buscar, estudar a verdade. Firmar os pés cada vez mais na verdade. Mas ela continua dizendo: reunia-me com eles, estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite. E às vezes a noite toda pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecesse seu sentido e fizesse o quê? Estivessem preparados para ensiná-la. Então, além de nós gastarmos tempo estudando a palavra de Deus para firmar os nossos pés naquilo que a palavra de Deus diz, o segundo objetivo qual que é? É ensinar para os outros. E o pequeno grupo é um lugar ótimo para isso, tanto quanto nós ensinamos para os outros, quanto alguns, nossos filhos, mais jovens, as pessoas, observam e aprendem também a ensinar para os outros. E o terceiro ponto, que foi tão importante para aquele pequeno grupo que começou o movimento adventista, e tão importante para nós hoje é, com expressões de amizade nos despedíamos, para de novo reunirmos-nos tão breve quanto possível. Lembram que eles moravam longe, tá? Quilômetros e quilômetros de distância. Então eles faziam as reuniões, terminavam as reuniões. Por vezes o poder de Deus descia sobre nós de uma maneira assinalada, e quando a clara luz revelava os pontos de verdade, chorávamos e regozijávamos-nos juntamente. E aí como é que conclui isso aqui? Amávamos a Jesus e amávamos uns aos outros. E aqui está o terceiro ponto de o que significa um pequeno grupo. É que nós tenhamos relacionamento. Que nós passemos a amar uns aos outros. Estudar a palavra de Deus. Aprender para que nós possamos ensinar. E para que nós tenhamos um relacionamento de amor. Meus queridos, Jesus falou claramente que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Em João 17 ele orou para que esse movimento fosse um movimento unido. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, tudo que nós fazemos, se não for por amor, nada. Fale que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Para que nós possamos ser uma igreja unida. Para que nós possamos ser uma igreja que ame uns aos outros. Uma igreja firmada na palavra de Deus. Crendo naquilo que a palavra de Deus diz. E uma igreja preparada para ensinar aos outros. Eu queria, antes do pastor Gerson encerrar com a oração, pastor, eu queria agradecer ao senhor e passar uma singela lembrança. É bem simples, mas é de coração. Tá? E muito obrigado, porque hoje foi um dia muito, muito bom. Eu gostei muito. Quantos gostaram aí da andar pela história da igreja? Uma bênção, pastor. E que Deus possa abençoar a sua família, tá? E continuar levando essa mensagem de solidificando a identidade da nossa igreja, de quem nós somos, no movimento profético. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmão. Vocês são maravilhosos, né? Além de já proporcionar esse bom ambiente, ainda tem uma lembrança. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe vocês. Quantos de nós aqui agora, depois de escutarmos essa música, depois de ouvirmos a mensagem, quantos de nós gostaríamos de parar e falar, Senhor, eu tenho coisas para mudar na minha vida. Eu vi hoje de manhã que Deus quer que essa igreja esteja unida. Unida na verdade, então precisa estudar mais a palavra de Deus. Temos a lição da escola sabatina, a meditação. Leia a Bíblia todos os dias. O espírito de profecia. Passar também a amar mais uns aos outros. Tirando o egoísmo da nossa parte. Olharmos para os outros como irmãos, pessoas a quem Deus também quer salvar. E ao estudarmos a Bíblia, pedir a orientação de Deus para que Deus nos
Nos dê sabedoria para que nós possamos ensinar aos outros também. É esse o seu desejo? Se for, fique de pé. E nós vamos concluir. E se você não faz parte ainda desse movimento, está estudando, continue estudando. Continue se preparando. Você vai ver que a Bíblia é maravilhosa. E esse movimento, o que esse movimento faz, é abrir a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática. Ellen White diz que nos últimos dias haverá um movimento que vai levantar a Bíblia e isso será a nossa bandeira. Oremos. Querido Deus e bom Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bondoso, maravilhoso. Não somos merecedores, mas o Senhor tem sido com cada um de nós. Preservado a tua palavra, dado tempo para que nós estudássemos. O conhecimento que nós temos, isso é maravilhoso. Que o Senhor nos ajude para que possamos ir crescendo cada vez mais no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, no conhecimento da tua palavra. Que isso também o Senhor nos ajude, nos faça apto para o ensinar, para que possamos abrir as Escrituras e mostrar para outras pessoas também, que às vezes não compreendem, não entendem o momento em que estão vivendo. E que, Senhor, ao fazermos isso, que o Espírito Santo tome conta de nós, para que nós possamos desenvolver o amor que está, o dom que está acima de todos os outros, que é o amor. Nós possamos amar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.